Como nós vimos no microscópio, logo no início da aula, uma pessoa com a doença falciforme, você pode fazer o esfregaço sanguíneo dela, e você vai encontrar células circulares, como se fossem células normais. É lógico, às vezes um pouco hipocrômicas, um pouco deformadas, mas circulares. E aqui está cheio, no interior dela, está lotado de hemoglobina S. Quando essa hemoglobina S dessa célula circular começa a liberar o oxigênio para os tecidos, a hemoglobina S, nós falamos, ela começa a formar polímeros, e esta polimerização faz com que várias regiões da hemácia se alongam. Dentro de uma mesma hemácia, se vocês observarem visualmente, você vê que aqui tem um aspecto falciforme, aqui tem um outro aspecto falciforme, e aqui tem um outro. E isso daqui vai cada vez sendo mais intenso à medida que essas moléculas vão soltando a sua última quantidade de oxigênio que ainda possuem. Elas estão se desoxigenando. Aí vai chegar num determinado momento em que a hemácia se torna a hemácia falciforme irreversível, extremamente alongada. Neste caso aqui, se essa hemácia receber oxigênio, ela vai voltar à sua forma normal, circular. Neste caso aqui, que ela perdeu todo o oxigênio, ela pode receber o oxigênio que for. As lesões morfológicas, celulares e fisiológicas foram de tal intensidade que ela vai permanecer assim na circulação. E permanecendo assim na circulação, ela vai começar a se ligar com as paredes dos pequenos vasos sanguíneos, causando a obstrução vascular e, consequentemente, uma diminuição da oxigenação para os tecidos que seriam alimentados por esses pequenos vasos. Quando a gente fala em célula falciforme, a gente sempre imagina a forma de foice, que é esta daqui. Mas, na realidade, nem todas as células falciformes têm a célula de foice, como esta aqui, que tem na microscopia eletrônica esta característica, ou esta aqui, que na microscopia eletrônica tem esta característica. Então, as células falciformes, às vezes, podem ser estreladas, podem ser de várias formas. A mais comum, a que mais chama atenção, é a alongada, né? Essas células alongadas aqui. A hipótese da origem da hemoglobina S, nós sabemos que a espécie humana, ela surgiu, por volta de 4 milhões de anos, surgiu o nosso primeiro hominídeo. Antes disso, havia um animal mais ou menos com 20 centímetros de tamanho, que é chamado ancestral hominídeo comum. Se baseia nisso daqui porque o rato, o camundongo, ele tem características genéticas, fisiológicas muito próximas do ser humano. E tem ser humanos que hoje são verdadeiros ratos que vocês conhecem, né? Em todo lugar você vai encontrar um ser humano meio rato. Deve ser a origem daquela época. Bem, mas vai chegar um determinado momento, né, que o ser humano se separa e começa a evoluir. Então você tem um ancestral hominídeo comum, que é de 70 milhões de anos passados. Aí um ancestral humano-chimpanzé muito parecido. Em antropologia você vê isso perfeitamente. E 4 milhões de anos depois, o humano se separa de chimpanzé, e assim por diante nós temos toda a evolução. Por volta de 100 mil anos, que é mais ou menos aqui, do Homo erectus, é que imagina-se que tenha tido a mutação que deu origem à hemoglobina S.
por volta de 100 mil anos. Hoje se sabe com bastante certeza que a hemoglobina S surgiu mais ou menos na mesma época em 3 regiões da África, que é chamado através de técnicas moleculares do tipo Senegal, mas aqui não que esteja o país conhecido como Senegal. Aqui está a Costa do Marfim, a Costa do Ouro, as Guinés, Benin, Camarões, coincidindo com o país, e aqui também coincidindo com um país chamado Benin, e Bantu. Aqui na região de Bantu está Angola, está Nigéria. Bantu é um tronco linguístico. Tá? Além dessas 3 regiões muito bem, na verdade são 4, 1, 2, 3, 4, surgiu também em Israel, nas Arábias, no Oriente Médio. Então, no Oriente Médio, você também tem muita doença falciforme. Então, aqui é o que nós acabamos de dizer, não é? As pesquisas científicas revelam que a origem da hemoglobina S ocorreu em pelo menos 3 regiões da África, e eu mostrei ali também em certas regiões da Ásia, e a dispersão do gene causador da hemoglobina S ocorreu a partir do momento em que as populações dessas regiões começaram a migrar em busca de alimentos. Então, aí entra uma outra característica da hemoglobina S, que as pessoas, às vezes, não têm essa visão. A característica da história. Né? Quantos de vocês já não assistiram filmes com relação aos faraós? Ou mesmo ao domínio do Império Romano? Então, aqui, olha, no período pré-neolítico, que vai de 10 mil anos a 2 mil anos antes de Cristo, ocorreu na África um crescimento populacional intenso na região do Saara, que naquela época a região do Saara era floresta, hoje é deserto. E nesta região do Saara ocorreu muita miscigenação entre os povos e o desenvolvimento da cultura. Como a região do Saara era agriculturável, lá se obtinha alimentos. E quando todo mundo come, todo mundo fica contente, eles se cruzam. Né? Isso é comum. Né? O cara está feliz, ele se cruza. Muito bom. Por volta de 3 mil anos a 500 anos antes de Cristo, que é o chamado período neolítico, a expansão agrícola no Saara e demais regiões da África, porque aí ficou uma monocultura, tipo monocultura, como que hoje nós vemos no Brasil, ou é cultura de cana ou de soja, monocultura. O que aconteceu? Alguns micro-organismos, tipo Plasmodium, Vivax, Falciparum e Malari, eles se adaptaram nessas monoculturas. E eles cresceram e começaram a infestar as populações que moravam aí, dizimando essas populações, especialmente aquelas que eram normais para a hemoglobina. Enquanto isso, os que tinham o traço falciforme, que a gente chama de hemoglobina AS, acredita-se que tenham resistido à infecção do plasmódio. E por isso a hemoglobina S ela começou a crescer quantitativamente na África. Entre 2 mil anos e 500 anos antes de Cristo, ocorre a desertificação do Saara, olha como ficou, e aí acabou-se os alimentos disponíveis, e essas populações com hemoglobinas normais e hemoglobinas AS começaram a sair dessa região da África e ir para outros lugares, e para outros continentes. E aí você começa a ter a dispersão da hemoglobina S para outras regiões do mundo.